Bem-vindos a mais uma receita especial. Hoje vou te ensinar o famoso, delicioso panetone salgado, atendendo a muitos pedidos que a gente vem recebendo através do YouTube. Bora para a receita! E para começarmos essa receita realmente tão especial, a gente vai fazer o que nós chamamos de esponja, de primeira fermentação. Para o panetone isso realmente faz uma diferença grande. Então eu tenho aqui, olha, o fermento fresco, fermento biológico, que pode ser o fermento seco também. Você pode colocar um envelope e meio, eu colocaria um envelope e meio de 10 gramas, num total de 15 gramas. Açúcar, ok. E como sempre, a gente vai dissolver, se é que isso é possível. É possível sim. Fermento misturado com açúcar se dissolve e fica líquido. É o que eu vou fazer agora. Agora eu vou juntar água morna, tá aqui. Em seguida, a farinha de trigo dessa primeira etapa da fermentação. Vai colocando aos poucos até ela ser totalmente absorvida. Pronto! Maravilha! Então temos aqui a nossa esponja. Olha, você faz esse movimento, né? Como a gente já te mostrou em outras receitas da panificação. Tá vendo? Ó, uma massinha molinha mesmo. Olha, que é o que a gente queria. Vou cobrir. Eu sempre coloco só para descansar, micro-ondas, desligado, claro, ou no forno, desligado também, para ela fermentar. Por uns 15, 20 minutos. Assim que isso acontecer, eu volto para a gente dar sequência. Rapidinho, olha lá. Fermentação já aconteceu, olha que beleza que está isso. Agora, o que a gente faz? Eu vou colocar aqui manteiga, você até pode pôr margarina, mas panetone salgado tão delicioso, ele merece a manteiga, dá sempre um sabor mais agradável, mas nada contra outro tipo de gordura. Banha não, gordura vegetal também não, se quiser pôr a margarina, tudo bem. Óleo de milho, tá aqui, ó. Então essa parte mais líquida por enquanto. Gemas, então panetone, normalmente os panetones, eles para ficarem muito macios, muito sedosos, digamos assim, a gente praticamente sempre usa gemas e não tanto ovo inteiro. Sal, tá aqui, pouquinho de orégano. Se você não gostar, tudo bem, só não pôr, ó. Sempre esfregando na palma da mão, ele acaba sumindo, ele não aparece na massa, mas ele deixa o seu aroma, o seu sabor. E vou colocar um pouco do leite, só um pouco por enquanto, tá? Esse leite também está morno. Aí a gente vai começar a misturar em velocidade baixa, vou acrescentando o restante do leite, mas antes disso eu quero te lembrar, se você estiver gostando desta receita, dê o seu like, mande o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo, compartilhe com seus amigos que o nosso canal tem mais de 60 vídeos disponíveis com todas as dicas, com todos os detalhes que você merece. E se não fez a inscrição ainda, faça agora, se inscreva no nosso canal. E também, se quiser, acione o sininho, fique por dentro das próximas notificações. Como eu digo sempre, agora nessa época do ano, tem muita coisa bacana, nova chegando, que vai fazer a diferença nas suas festas. Vamos lá então, olha. Vou misturar assim, liga e desliga, para não voar, né, ó. Quando você coloca líquido, tá vendo, ó? Você faz isso só para ir misturando aos poucos e não sujar a sua roupa, ó. Pronto. Maravilha. Agora eu venho colocando o restante do leite aos poucos também, para não espirrar. Olha lá. E aí a gente entra com a farinha de trigo, da mesma forma que fizemos a esponja. Aos poucos, olha, para lá e para cá, até que a gente termine
basicamente toda essa, ou chegamos quase próximo, e aí eu quero te mostrar o ponto da massa. Gente, aqui é o seguinte, eu coloquei, olha, metade da farinha, vamos mostrar aqui, mais ou menos a metade, e se você reparar, eu tenho essa massa, olha, muito grudenta ainda, muito mole. Então, chegando nesse ponto, é aquele processo que a gente fala de rasgar a massa. Então, antes de colocar o restante da farinha, nós vamos ligar a batedeira, agora numa velocidade mais alta, e vamos bater por 1 minuto, para o seu panetone ficar com bolhas, ficar muito macio e com aquela textura que a gente quer. Vamos lá então. Pronto. Depois que bati 1 minuto, coloquei um pouco mais de farinha, só para dar uma enxugada um pouco maior na massa. Isso não tem segredo nenhum. E a gente ainda tem um pouco de farinha aqui. Agora o que eu faço? Olha, é muito importante você sentir a massa, olha. Ela está grudando ainda? Tá, mas ela tem que estar super macia. E existem muitos tipos de farinhas diferentes uma da outra. Uma enxuga mais rápido, a outra você compra uma farinha mais úmida. Então tem que ficar de olho nisso. E é por isso que a gente sempre faz questão de te mostrar todos os detalhes. Vou continuar colocando mais um pouquinho e depois aí a gente vai dar uma sovada na bancada. Vamos lá. Tá demais essa massa, gente. Lindona mesmo. Olha, aqui o que a gente vai fazer? Eu vou soltar a massa do batedor. Pronto. Aí. Vamos colocar na bancada. Pra você ter ideia, olha, o que sobrou de farinha tá aqui. Não é muito não. Pode acontecer de sobrar, isso é normal. Aí a gente coloca aqui, se você reparar, ela ainda é, obviamente, um pouco grudenta. Isso é normal, porque se ela tivesse muito firme, aí provavelmente a gente teria perdido o ponto, principalmente no que se refere a panetone. Olha lá. Aí o que eu vou fazer? Se você reparar, vou começar a sovar um pouco essa massa. Olha. E em seguida, aquele processo que a gente já fez no pão de mandioca, entre outros, olha. De bater dessa forma. Umas 10, 12, 15 vezes. Tudo isso, quanto mais a gente fizer esse processo, mais macio ele fica. Pronto, olha gente, só dissovando, ela já vai crescendo. Olha que espetáculo de massa. Então aqui, uma tigela, uma bacia, levemente untada com óleo de milho, um plástico, para deixar isso mais quentinho, a massa fermentar mais rapidamente, tampa e guarda dentro do forno, desligado, dentro do micro-ondas, desligado também, ou em algum lugar assim bem aconchegante para ela ficar ali e crescer rapidamente. Enquanto isso, o que a gente vai trazer para vocês na sequência? 2 recheios. Na falta de um, o nosso panetone tem 2 sabores diferentes hoje. Eu vou e volto. Gente, a gente se diverte aqui, pode ter certeza. Antes de te mostrar os 2 recheios, eu quero te mostrar mais 35 recheios, olha, que estão presentes nesta apostila lançamento que a gente acabou de trazer, com nada menos do que 35 salgadinhos entre fritos e assados. Olha que coisa mais linda. Cada um com a sua massa, cada um com o seu recheio. Isso aqui é um verdadeiro manual do Faça e Venda, ou mesmo da sua casa. Você que faz salgadinhos para fora, ou que faz para a família, que gosta de preparar salgados assados ou fritos, não importa, não deixe de ter esta apostila. Caso tenha interesse, mande para nós uma mensagem por escrito pelo WhatsApp 955510698 e a gente te responde rapidamente como você pode adquirir esta raridade em salgadinhos. Quero te mostrar o primeiro recheio. Olha que belezura é isso, olha. Aqui o que eu fiz? Tirei a pele, cortei em rodela, escaldei,
e aí eu piquei dessa forma, olha, meio que grosseiramente. O presunto fatiado, não tão fino, e depois cortado em cubinhos. Azeitonas, queijo, manjericão, e aqui vai um pouco de salsinha, cebolinha, ou os dois se você quiser. Como é que faz? Não tem muito como é que faz. Olha, você simplesmente vai misturar todos esses ingredientes sem a necessidade de ter uma liga, neste caso aqui. Já o nosso recheio de queijos, esse aqui é um recheio, né, vegetariano, olha, que nós temos queijo prato, parmesão, provolone, olha que coisa mais chique, mais interessante, um pouquinho de nozes, vocês estão reparando que elas estão mais escuras, que elas foram picadas e levemente tostadas, orégano, manjericão e alecrim, qualquer ervas, na verdade é um recheio de ervas com queijos e um toque de nozes. E aqui, esse sim, eu vou precisar de liga. Eu vou pôr creme de leite. Você vai colocando aos poucos o creme de leite justamente para dar uma liga, porque às vezes você tem um queijo mais úmido, outro mais seco. Deixa eu colocar tudo aqui. Olha, mas não quero nada muito mole. E vamos misturar até ficar homogêneo. Pronto, olha, é o suficiente. Agora, não menos importante, deixei para o final. Isso aqui é o que? É o queijo Roquefort, se você preferir, o gorgonzola também, chamado queijo azul. E ele estava no freezer, então eu cortei em fatias e aí vim cortando em pedacinhos. Ó, se você reparar, era justamente dessa forma que eu precisava colocar esse queijo, que eu não quero que ele derreta aqui nessa mistura. Então você faça isso também. Lembrando que a nossa receita, ela rende 2 panetones, ok? Então se você for fazer, por exemplo, esse recheio inteiro, como eu fiz, e este inteiro, dobra a receita. Aí você vai ter 4 panetones de meio quilo, ok? Se você quiser fazer um de cada com uma receita, então faz meia receita de um, meia receita do outro. Mas é melhor dobrar a receita da massa, fazer uma receita de cada e 4 panetones, congelamento 90 dias. Eu volto daqui a pouco para a gente já fazer a montagem final. E aqui temos a nossa massa já fermentada. Olha para isso, gente. Olha só. A gente já fez outros pães aqui no canal, né? Mostrando para vocês que esse é um momento muito delicado para a massa, que você deve fazer dessa forma. Ó. Põe um pouquinho de farinha, vem com a sua mão aqui do lado, levantando, para ela murchar, perder essa fermentação, mas não ficar toda elástica. Olha essas bolhas, gente, que coisa mais linda. Aí você vem aqui, coloca dessa forma, tá? Maravilha. Mas que massa bonita. Ó. Vou abrindo, como eu te falei, né? Aqui eu tenho uma receita de massa que vão me render 2 panetones. Mas eu não quero fazer 2 panetones do mesmo sabor. Então, por esse motivo, eu vou dividir essa massa mais ou menos aqui ao meio, ó. Se você quiser pesar também, tá tudo certo. Tá aqui. Ótimo. Vamos deixar este para cá, que eu quero te mostrar primeiro como que você vai fazer para rechear o panetone de calabresa com presunto. Olha, quando você tem, para qualquer tipo de panetone, quando você tem um recheio seco, vamos chamar assim, você coloca, olha, a metade do recheio na bancada. Aqui eu já vou dividir, né, ó. Tá aqui. Venho com a massa por cima. Pronto. E vou pôr mais um pouco por cima. Então, por baixo e por cima. Olha que bacana. Bem recheadão. Vai cair? Vai cair, tá tudo certo, faz parte. Agora, o que que você vem fazendo? Você vem pressionando, olha. Aqui. Chatinho de fazer? Não, gostoso de fazer. Panetone é uma bênção. E aqui você vem e modela ele dessa forma aqui, ó. Que a gente vai ter que
prender, não é? Olha. Nisso você já coloca um pouco mais de recheio, que esse recheio ele deve ir todo, mesmo que seja um tanto quanto difícil. Estou boleando o panetone, ó, dessa forma. Ou seja, pegando a lateral, indo para baixo até que ele fique bem liso. Olha, agora ele já está amarrado, como a gente diz. Põe um pouco por cima, mas não põe muita coisa por cima, que o de cima normalmente vai acabar ficando mais escuro. Prende e vamos deixar ele aqui. Maravilha! Vou me organizar para a gente fazer o próximo. Agora, para o panetone de queijos com nozes, ó, eu vou abrir um pouco mais fino, se você reparar, e eu já não coloco o recheio por baixo, como eu fiz com o recheio seco. Por quê? Porque vai fazer uma melequeira, uma lambança. Então eu prefiro colocar só por cima. Olha aqui, ó. Dessa forma, mão lavada, mão limpa, unha escovada. É assim que a gente trabalha na cozinha, não é? E tem que ser sempre. Já divido aqui na metade. Imagina você tirando o panetone desse quentinho do forno, fazendo aquele café delicioso e servindo aí para a família. Olha, deu água na boca agora, mais até do que o outro, porque esse de queijo é tão saboroso. Deixa eu só lavar minha mão rapidamente. Aqui. Aí, gente, é o seguinte. Da mesma forma, você vem enrolando, olha, esse como um rocambole, tá vendo? Olha aqui. Um rocambole. E aí você faz esse movimento, ó. E eu vou fazer aquele procedimento de bater ele um pouco, ó. E às vezes ele rasga por cima. Não se preocupe com isso. Tá tudo certo. Por quê? Porque se rasgar, às vezes eu até forço um pouquinho para ele dar uma rasgada e ficar aquele queijo por cima. Ó, esse tá muito comportado. Não quis rasgar. Aqui. Muito bem. Já vamos colocar na forma. Então você que vai estar fazendo 3 receitas triplicada, vão te dar 6 panetones. Você modela o primeiro, põe na forma, modela o segundo, põe na forma. Deixa ele começar a crescer sempre dentro da forma, não fora, tá? Olha, aqui é a parte de baixo, que eu sempre dou essa apertada, tá vendo aqui, ó? Normal, lindo, ótimo. Pega aqui por cima, vem aqui, 1, 2, 3, foi. Dá uma olhada, como ele já fica lindo aqui. Olha isso. Vamos colocá-lo aqui. Aí eu pego o segundo. Olha, que ficou parado um pouquinho e eu dou uma ajustada também, sem problema. Pego aqui, ó, palma da mão e sempre ponho ele ao contrário. Foi. Ajeita para ele ficar todo por igual. Mas já deixa essa barriguinha para cima aqui no centro. Não fica pressionando para ele ficar reto. Não vai ficar legal. Muito bem. Vamos mostrar os dois agora aqui. Eles vão para aquele quentinho. A gente cobre com plástico. E vão ficar até dobrar de volume. E ele já vai estar aparecendo um pouquinho para fora. Mas eu quero te mostrar esse passo também antes de levar para o forno. Até já. Olha lá, gente, panetones fermentados. Deixa eu te contar uma coisa. O de presunto, normalmente, não sei porquê, normalmente ele fermenta mais rápido. Você viu que o outro irmão está um pouco mais baixinho. Porque eu fiz uma receita e dividi para os 2 recheios. Mas quando você faz um lote só de presunto, um lote só de queijo, então vai tudo da mesma forma. Então o que eu vou fazer? Olha, não vou perder ainda um pouco da fermentação que o de queijo vai me trazer. Então eu vou levar este daqui para o forno,
Fala se não tá lindo. Vamos mostrar de novo? Olha só. Olha esse panetone. Ah, se for o forno, esse daqui, o mini conve, a 160 graus, porque esse forno ele tem uma potência diferenciada. Se for no seu forno tradicional, 180 graus até ele desenvolver, começou a dar uma lourada, você diminui para 170, sempre diminui 10 graus, tá? Então a gente vai levar este, e daqui a pouco eu vou esperar um pouquinho, só para você ter ideia. Olha, uma coisa bem legal, dicas e dicas e dicas sempre, não é? Eu vou colocar este aqui, ele não vai cozinhar por baixo, porque aqui só está morninho. Vou cobrir com plástico e daqui a pouco este também vai para o forno e depois eu te mostro o resultado dos dois assados. Gente, ó, rapidinho, só queria te mostrar o seguinte, eu vou abrir bem rápido. A massa de queijo, ela já nivelou com o outro, olha. E o panetone, vou fechar. E o panetone de presunto com calabresa já começando a dourar. Olha que coisa mais linda. Quero muito que você faça. Volto já. Chegando ao final de mais uma aula especialmente trazida para você. Eu diria que hoje foi também uma aulona, hein? Esse panetone salgado delicioso com dois recheios. Presunto com calabresa e azeitonas, queijos com nozes. Olha só, gente, essa imagem linda que você está vendo, desta mesa linda também. E aqui quero te mostrar o corte dos panetones. Olha, veja só que massa mais aerada. Aqui o de presunto com calabresa, e aqui eu tenho uma outra fatia que é o de queijos, olha só, com nozes. Também a massa super aerada, ele forma esses alvéolos que o queijo acaba se expandindo no forno. Isso é normal. Olha, hoje realmente está difícil aqui. Tem uma galera esperando para provar esse panetone. Todo mundo com uma vontade doida, gente fazendo café. Eu digo sempre, a gente se diverte muito aqui. Vamos ver a textura? Olha, deixa eu te mostrar. Olha, panetone bom, ele tem que fazer isso aqui, ó. Tô tirando esse naco para você ver o quanto essa massa está rendada. Quer ver? Nossa Senhora, vamos lá? Meu Deus do céu. Mas é um prazer tão grande dividir o pouquinho que a gente sabe com você, sabia? Que você vai fazer tanto sucesso com esse panetone. Deixa eu te mostrar o outro. Esse aqui, olha, opa, até cai. Olha só, olha isso. Olha a textura da massa. Vamos pegar um pedacinho de queijo com nozes, daqui, ó. Nossa, gente, não dá para saber qual está mais gostoso. Simplesmente delicioso. Espero que vocês gostem muito. Aproveite bastante, façam e que venham nossas próximas receitas. Beijo, fiquem com Deus e até muito breve.